Mas afinal, o que é a filosofia? Então, a notícia ruim é que não dá para dizer isso de uma maneira objetiva. Não, calma, segura aí que a gente vai tentar aproximar. Eu sou o João de Castro, professor de filosofia, e aqui no meu canal você encontra conteúdo de filosofia todos os dias. Quando eu digo que é impossível falar isso de uma maneira objetiva, é porque a filosofia não é como as demais disciplinas. Vamos pensar na geografia, por exemplo. Ela tem um objeto muito bem definido que pode ser identificado pelos próprios termos que compõem a palavra. Geo é o espaço. Grafia costuma ser entendido como o estudo de alguma coisa. Isso acontece com outras disciplinas. Vamos aplicar a biologia. Bios, vida. Logia, que vem do grego logos, que é um discurso ordenado, sistematizado, organizado, ou seja, um discurso sistemático sobre a vida. Mas no caso da filosofia, a análise dos termos que compõem a palavra nos ajuda muito pouco. Filo é normalmente traduzido como amor. Eu, particularmente, prefiro o apreço ou a amizade. E sofia é a sabedoria, conhecimento. O filósofo seria, então, aquele que tem apreço pelo conhecimento, pela sabedoria. Mas repara que a gente continua andando no escuro aqui. Vou fazer o seguinte, vamos tentar um outro caminho. Me recordo que muitas vezes, quando eu questionava o que era filosofia para os meus estudantes, eles costumavam dizer: a filosofia nos faz pensar. Mas quando dizemos que algo nos faz pensar, o que entendemos por pensar aí nessa sentença? Se é a filosofia que nos faz pensar, então o que as outras disciplinas despertam em nós? Como a geografia, a história, a física, a química. Afinal de contas, nós pensamos, não pensamos? Pensar filosoficamente é pensar difícil? Alguns computadores são capazes de fazer cálculos impressionantes. Tem computador que joga xadrez e pinta uma obra de arte. Mas isso não faz do computador um filósofo, né? Já ouvi também a frase é ter um olhar diferente, ok? Mas qual é a natureza dessa diferença que você está apontando? O que há de diferente no olhar filosófico quando o comparamos com um olhar religioso, por exemplo, ou científico? Olha que sentença interessante que eu lembrei agora. O Heidegger dizia: a ciência não pensa. É muito comum falar também sobre uma tal profundidade, mas o que pretendemos insinuar exatamente quando dizemos que há mais profundidade no olhar filosófico? Por acaso as coisas que pensamos têm camadas? Quais? Quantas? Seria a filosofia um modo de pensar capaz de desencobrir essas camadas? Repare, a gente ainda não chegou lá e talvez não exista uma definição precisa do que é essa atividade que nasceu na Grécia e nos acompanha desde então, mas sem dúvida está se aproximando. Não é ciência, não é religião. Afinal, o que é filosofia? Vamos pensando nisso e depois a gente volta. Até a próxima.